apenas o fato de estar, irmãos, numa igreja. O caso seria, se a gente fosse colocar aí a nossa posição que cuida de uma igreja, o Paulo usa o termo de bispo, que o bispo é aquele que tem a responsabilidade, além do espiritual, como também todas as demais, a responsabilidade, irmãos, de cuidar das finanças, de cuidar das questões administrativas da igreja, porque o pastor, ele tem que cheirar a ovelha. O pastor é aquele que está junto ao povo, que está cuidando do povo. Então nós temos pastores de criança, amém, gente? Tem gente que tem que pastorear a melhor idade, tem gente que tem que pastorear, por exemplo, jovens, tem gente que tem que pastorear mulheres, amém ou não amém? Está vendo como é que amplia? E o fato da gente, às vezes, não estar vivendo hoje como deveríamos viver biblicamente, é que a gente é um corpo. E se esse corpo perder uma das funções dela, a gente fica aleijado. Nós passamos por um grande tempo em que o ministério ficou aleijado. Então, eu vou dar continuidade falando sobre as emoções, e eu vou terminar essa semana falando sobre esses 5 ministérios com você. No domingo que vem a gente vai falar um por um. O que é apóstolo, o que é ser um profeta, amém, gente? Profeta não é só apontar o dedo e falar, Deus mandou falar com você. Ah, é? Mas se a confirmação do que você está me falando não vem da palavra, então, antigamente, se um profeta chegasse e falava, Deus mandou falar, tinha que ter confirmação, porque se não houvesse confirmação de Deus, aquilo que ele estava falando, ele era apedrejado, porque Deus não era com ele. Hoje a gente tem profeta, por exemplo, há um tempo atrás, vocês receberam no WhatsApp aquela voz da profeta, um profeta que falou que ia ficar 3 dias de escuridão no país? Vocês receberam? Lá no Mato Grosso, mandaram dizendo, ei, a mulher chorava, não, porque Deus me falou que vai passar os 3 dias de treva, estou esperando até hoje. Comprei até vela e não veio. A outra disse assim, vai arrebentar, lá no Mato Grosso tem uma barragem chamada Manso, e ela disse, vai arrebentar o Manso e vai inundar. Primeiro que a Bíblia diz que há nenhuma hipótese de Deus destruir a terra de novo com água. Fere a aliança dele, feita com Noé pelo arco-íris. Então, a gente vai aprender sobre esses 5 ministérios aqui, amém? Gênesis 1, quem encontrou, diga amém. Eu quero falar sobre não permita as emoções te dominarem. Emoções perigosas. Nós vamos tratar sobre emoções perigosas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos aqui sem mais delonga. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve o quê? Luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre o que é luz e entre o que é trevas. O que Deus fez aqui? O que Deus fez? Grava essa palavrinha aí. O que Deus fez? Separação. Entre luz e o quê? Versículo 5. E Deus chamou luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E foi assim a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja agora uma expansão no meio das águas, e haja também entre elas separação entre águas e o quê? Águas. E fez Deus essa expansão, e fez também Deus separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Diga comigo assim, Deus fez separação. E essa palavra, irmão, ela está no meu coração. Depois lá na página da igreja e também na nossa página, eu vou compartilhar para você um vídeo que me motivou toda a mensagem que eu vou falar com você aqui agora. Deus é tão maravilhoso que aqui no Brasil a gente tem a prova viva disso.
No encontro do Rio Negro com o Rio São Limões, que são dois rios grandiosos no Brasil, existe claramente a separação do encontro dessas águas. É algo lindo, entre uma água mais azulada e uma água mais barrenta. O Rio Negro, uma água mais escura, e o Rio São Limões, uma água mais clara. E as duas águas se encontram no entroncamento e elas não se misturam. E eu fiquei pensando comigo, poxa, que segredo há que essas águas não se misturam? Não seria o fato ali das águas correntes, uma se encontrar com outra, e eu não estou falando de águas calmas não, eu estou falando de águas correntes, que no encontro existe até uma formação de onda, mas elas não se misturam. A água do Rio Negro não vem para o Rio São Limões, e a água do Rio São Limões não entra no Rio Negro. Há uma separação, firmando aqui o que Deus disse, vai haver uma separação entre águas e águas. Há um rio no Alasca, que é um encontramento com o oceano, que é a água azul do oceano, salgada, com o encontro das águas doces. Eu vou compartilhar esse vídeo para vocês, é emocionante. E essa palavra ficou no meu coração durante essa semana, falando sobre essa separação. Porque o início de tudo, a gente tem uma formação, uma ideia de que Deus criou a terra do nada, porque entre os versículos de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, muitos anos se passaram. E se você for estudar teologicamente esse início, no princípio criou Deus, esse princípio, essa forma de criar, ela é uma palavra grega chamada bará, que é criar do nada. Criou do nada, não existia nada e Deus começou a criar todas as coisas. Quando Deus começa a criar todas as coisas, Ele cria a terra ainda, ela é vazia, a terra é um grande abismo, há uma mistura entre águas e águas, até o momento em que Deus decide colocar a separação, a organização dessas coisas. Deus então começa pela luz dizendo que haja agora luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Ele faz a separação dizendo, agora eu quero que haja uma separação, entre luz eu chamo de dia, e as trevas eu chamarei de quê? De noite. E até o dia de hoje existe isso. Não existe um dia que você vai acordar que vai estar noite, e não existe um dia que você vai dormir que vai ser, irmão, dia. Há uma separação entre o que é dia e entre o que é o quê? Deus viu que isso era bom. Deus viu que fazer a separação das coisas é bom. Irmão, organizar é bom ou ruim? Mulheres, bom dia. O que você acha de você sair para um dia de rainha, ficar uma semana fora, e quando você voltar para casa, o travesseiro da cama está na sala, coisas da sala tá no quarto, coisas do quarto levou um moncado lá para a cozinha, coisas da cozinha está na sala. O que você acha de você chegar em casa e ver aquela bela desorganização? Isso é bom ou ruim? Ruim. Agora, vamos falar disso sobre emoções? Vamos tratar isso agora como emoções? Porque pessoas que não sabem fazer separações, essas coisas que você não separa, te separa. Uau, que forte isso, hein, pastor? Vou repetir para você. Quando nós não fazemos separação das coisas, as coisas que eu não separo, me separa. A pessoa que não faz separação entre trabalho e casa, ela leva coisas do trabalho para casa, e ela leva coisas de casa para o... Se você não sabe fazer a separação dessas coisas, pastor, meu trabalho é meu trabalho. Dou 100% de mim, minha cabeça está focada aqui a trabalhar, dá 100%. A partir do momento em que fechou o dia, que eu fui lá, bati meu ponto, voltei para casa, agora, pastor, só no outro dia. Agora é o momento da minha família. Agora é o momento da minha casa. É o meu momento. Quantos estão entendendo? Diga amém. A maioria das pessoas, irmão, principalmente brasileiro, que não sabe dividir as coisas,
Porque o brasileiro, ele trabalha 12 horas, e ele é capaz, pela estiga de querer ganhar mais dinheiro, e a falta de organização, ele leva trabalho para dentro de casa, e aí começa a virar um embrulho de coisas. Eu não tenho agora momento para pensar e te ouvir, esposa, porque eu estou pensando ainda em resolver coisas do minha cabeça está cheia. Quando eu não separo essas coisas, irmão, essas coisas que eu não separo, vai começar a me separar. O maior índice hoje de pessoas, irmãos, de filhos, eu não estou falando de filhos abandonados, porque a gente tinha uma realidade até um certo tempo, que as pessoas falavam assim, fulano entrou na marginalidade, na criminalidade, porque ele não teve pai. Não, hoje nós temos pessoas, irmãos, de nível alto, de grande, vamos dizer assim, lugares, status financeiros, que não deveriam e não tinham, vamos dizer, necessidade alguma de ir para o crime, estão no crime. Mora em casa boa. As reportagens que você vê aqui em São Paulo, por exemplo, os adolescentes que entram em apartamento e furtam um apartamento e sequestram pessoa por algum tempo e extorquem ela para tirar dinheiro. Bom, elas não são barradas na portaria porque elas estão bem vestidas. Estão com tênis caro no pé e entram e furtam como se fossem moradores do próprio lugar. E por que, pastor? Essas pessoas se envolvem com isso. Famílias que não soubem separar as coisas e já não tem mais tempo para a família, e essas coisas estão separando filhos de pai, pai de filhos, marido de mulher, mulher de marido. Quantos estão entendendo? Diga amém. A minha maior preocupação é quando essas coisas todas já começam a me separar de Deus. Bom, eu vivo uma quarentena, irmão, e vivo a mesma realidade que todos os amigos estão vivendo, mas eu não vejo as pessoas deixando de ir no mercado. Eu não vejo as pessoas deixando de ir na lotérica. Eu não vejo as pessoas deixando de ir no banco. Essa semana, dia 5, por exemplo, o centro e a fila do Banco Bradesco aqui estava enorme. Mas quando se diz, vamos à igreja, as pessoas dizem, não posso ter aglomeração. Não, você permitiu que alguma coisa mexesse com o seu sentimento, e esse medo tem impedido de você servir a Deus. Quando nós falamos de emoção perigosas, é porque o princípio de tudo já foi começando com separação. Vamos separar as coisas. Assim como Deus separa a luz, que é dia, e trevas da noite, nós temos que aprender a fazer separação daquilo que é bom para a nossa vida e aquilo que não é. Seja de emoções, seja do que eu vivi, seja de situações que eu vivenciei. Se nós não separarmos, essas coisas vão nos separar. Se você não faz uma separação dizendo passado, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Espera aí, eu sei que eu passei situações, que eu já me decepcionei, já envolvi com pessoas erradas. Agora não. Agora eu estou vivendo o novo de Deus. O que passou, passou. Eu estou vivendo uma nova jornada na presença de quem? Existem pessoas querendo viver um futuro extraordinário, carregando no seu presente o seu passado. Você não vai muito longe. É por isso que existem pessoas que andam de fé em fé. Elas estão procurando se realizar e motivar, irmão, em pessoas erradas. Existem pessoas fazendo da sua expectativa em homens, em pastores, em pregadores e tudo mais. E isso é passageiro. Se eu não começar a fazer essa separação, para que haja um enraizamento da minha vida, um enraizar das minhas estruturas, um firmar das minhas estruturas, sempre o inimigo vai usar de emoções perigosas para confrontar o meu espírito e me fazer desistir do que Deus tem para mim. Isso é coisa séria. Quando a Bíblia fala de guardar o coração, vamos lá, em Provérbios 4 comigo, Provérbios 4, 23. Eu estou aqui em duas traduções, que é a Revista e Corrigida, e tenho também na linguagem de hoje. Vamos lá, Provérbios 4, 23, é muito conhecido esse texto. Acho que você provavelmente já deve ter visto algum pastor pregar essa mensagem, e eu estou aqui hoje como um repetidor dessa mensagem ao seu coração. Provérbios 4, 23. Quem me compreende até aqui, diga amém.
eu vou aprofundar, hein? Não vai ficar apenas superficial, não. Você vai sair daqui dizendo, uau, pastor, eu nunca tinha visto isso desse ponto de vista. Vamos aprofundar nesse assunto, irmão. Temos que tomar muito cuidado para que o inimigo não mine dentro do seu coração e das suas emoções. Como, pastor? Provérbios 4, 23. Quem encontrou, diga amém? Vamos lá, toda a igreja? Sobre tudo deve guardar. Qual é o recado de Deus? Guarde o seu. Por quê? As saídas da vida. Amém, gente? Olha o que Deus está falando. Na linguagem atualizada diz assim. É uma outra linguagem da Bíblia, mais ampla, na linguagem de hoje, uma facilidade para a gente compreender, que diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Eu chamo esse texto, irmão, da lei do bem-estar. Você pode repetir comigo? Diga essa palavra. Vamos lá, melhor, vamos lá. Essa palavra é a lei do bem-estar. Por quê? Porque de acordo a forma pela qual o seu coração está, assim você é. Se o teu coração está triste, meu irmão, não tem nada nessa vida que te faça alegrar. Nós podemos, irmão, reunir e dizer, não, pastor, nós vamos para Guarujá, nós vamos para a praia, pastor, nós vamos ficar lá 30 dias, tranquilo, pastor, maravilha. Vamos preocupar com nada. Amém. Mas se o seu coração está triste, você desce naquela empolgação, chega lá, você vai escolher um cantinho e vai ficar amuado. Porque o seu coração vai determinar a forma pela qual você vai agir. Por que você deve cuidar do teu coração? Porque o inimigo sabe que a forma que dirige a tua vida está nas suas emoções. A palavra emoção é derivada de uma palavra do latim que significa emovere. 90% das suas ações, irmão, presta atenção nisso, igreja, 90% das suas ações é determinada pelas suas emoções, 10% apenas é de outras coisas. 90% da maneira que você acorda, a maneira que você dá um bom dia para o teu marido, para a tua esposa, a maneira em que você pega o teu carro, dirige no trânsito, a forma pela qual você diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de quem? A maneira em que você cultua Deus, a maneira que você sai da igreja, a maneira que você anda na rua, a maneira que você trata, opa, bom, tudo bem? Ela determina 90% das suas ações, ela é causada pelas emoções que você tem. A palavra derivada do latim, que a gente chama de emoções, pastor, as minhas emoções estão conturbadas, eu peço a Deus uma libertação das minhas emoções, Deus tem que me desprender, tem que me livrar, as minhas emoções estão, vamos dizer, ao controle, fora do meu controle, é porque essas emoções que você chama aí, ela determina as ações da sua vida. Essa palavra, a tradução dessa palavra, ela fala que é o impulso que induz as suas ações. Diga comigo, minhas emoções é o impulso que age nas minhas emoções. Isso forma o seu temperamento, mulher. Isso forma o teu temperamento, homem de Deus. Isso forma a sua personalidade. A motivação que você tem para acordar de manhã, levantar de manhã e dizer, poxa, hoje o meu trabalho vai ser uma bênção, em nome de, é as suas emoções. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração. Agora, me olha aqui porque eu vou tratar como o inimigo consegue filtrar, minar nas suas emoções. Porque o diabo, irmão, ele é malandro. O diabo é malandro. Quando a Bíblia fala em Gênesis 3, falando da serpente, ele diz assim, e a serpente era um animal que Deus criou, e de todos que ele criou, tinha a maior malícia. Ele tem a malandragem. O inimigo sabe usar as formas para mexer nas suas emoções, sem que você perceba. Seria muito fácil se o diabo aparecesse para você com um tridente enorme, como o pastor Zé Maria até brincou, né? O diabo não vai ficar com um tridente enorme, com um chifre, com um rabo grande, todo vermelho, com um chifrão, parecendo uma cabeça de boi, irmão, aparecendo na tua frente. Obviamente você vai ter medo disso e vai clamar a Deus pelo socorro. O diabo vai agir de maneira que você não percebe. Ô pastor, não tem nada a ver com isso não, pastor. É o meu jeito de ser, é a minha personalidade.
Lembra da palavra mover, hein? As suas emoções formam a sua personalidade também. 90% do que você faz é movido pelo que você tem sentido. Se você anda uma pessoa nervosa, nós vamos cometer o erro da mãe de Salomé. Quando ela teve a oportunidade dizendo, mãe, o rei está dizendo que eu posso pedir o que eu quiser. Mãe, vamos pedir uma Ferrari para nós. Vamos pedir uma casa no Dama 3. Vamos pedir 3 terrenos, construir uma mansão enorme. Mãe, não vou pagar mais aluguel. Vou pedir isenção de imposto. Ele é rei, ele é imperador, ele faz o que ele quiser. Vão pedir para ele isenção de impostos. Quer mais? Vão pedir para ele uma aposentadoria, como todos os ex-presidentes do Brasil têm. Vamos colocar algo que seja vitalício, que ninguém pode mudar. Mãe, a nossa oportunidade. O que a senhora acha da minha ideia? Ela diz assim, vai lá, volta, pede a cabeça de João. Pede, corta a cabeça de João Batista e me oferece numa bandeja. Essa decisão não foi tomada por um futuro, não foi tomada por uma visão ampla. Essa atitude foi tomada pela Irmão, será que a maioria das pessoas que saem da igreja não estão tomando atitudes pela emoção? Será que a maioria das pessoas hoje que está permitindo que o inimigo, irmão, coloque no coração dela, dizendo, pastor, eu vou ser um desigrejado, eu não preciso de autoridade espiritual sobre mim. Será que essa pessoa não está agindo pela emoção e não pela clareza da palavra? É perigoso quando você age pelas emoções. Por isso Deus está falando, olha, você guarda dinheiro. Amém, gente? Eu estou observando aqui, e é tão bonita a forma que as mulheres guardam a bolsa, né? Que a gente poderia deixar a bolsa do lado, não é? Sim ou não? Mas a gente tem um cuidado tão grande que a gente coloca assim, a gente guarda. Porque a gente aprende, é um hábito. Você vai num restaurante, você não vai colocar a sua bolsa, irmão, de qualquer jeito. Você tem aquele hábito de guardar, porque você carrega algo de quê? De valor aí. Você guarda cartão de crédito, você guarda dinheiro, você guarda carteira. E se você tem joias na sua casa, você guarda ela em lugares que até de difícil acesso vai ter. Seja de pessoas que moram, ou seja até de estranhos que invadem. E Deus está falando de todas as coisas de valor que você tem, o seu coração é mais valioso. Guarde ele como você guarda dinheiro. Amém, gente? Guarde ele. Da mesma proporção. Por quê, pastor? O perigo que você corre é grande. Aquilo que eu não separo, me separa. Essa frase está no meu coração e eu acho ela uma frase muito importante para o tempo que nós estamos vivendo agora. Se eu não guardar o meu coração, pastor, as coisas que eu estou vivenciando, que eu estou ouvindo, essas coisas me separam. Me separa do meu futuro, me separa da esperança, da alegria de Deus, me separa da família, me separa de casamento, me separa de tudo. Se eu não começar a guardar as minhas emoções, eu vou ficar louco. Estamos para viver um tempo, irmão, em que as pessoas mais tirarão as suas vidas de medo do que, irmão, a própria Covid-19 tirando a vida das pessoas. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sendo trancafiadas de maneira emocional. Amém ou amém? Fala para mim, de 10 pessoas que você conhece, quais delas falou com você, irmão, sobre esperança e não fracasso e desesperança durante esses dias? Eu posso garantir para você que de 10, 9 tem falado para você, se não digo 10, falando não tem jeito, ando desanimado. Há crentes que você fala, que ele até chega a dizer para você, eu estou falando de crente, hein? Há crentes que você conversa com ele, que ele diz assim, até minha oração eu não estou conseguindo fazer ultimamente. Ler Bíblia como se diga. O inimigo vem filtrando situações em que a gente não tem percebido. Guarde o coração. Quantos me entendem? Diga amém. Em Atos capítulo 28, vamos lá rapidinho. Na verdade eu queria dar uma outra matéria aqui. Mas vamos lá, Atos 28, rapidinho. Deixa eu só pincelar em cima disso aqui. Eu vou terminar aqui em Deuteronômio 34. E eu já vou orar com a igreja. Quantos me entendem até aqui? Diga amém. Eu prometo já terminar, irmãos. Valeu a pena estar aqui hoje? Irmão, compartilhe esse culto com quem você conhece. Eu tenho certeza que as palavras que você está ouvindo aqui têm te ajudado, vai ajudar pessoas também.
Obviamente, o culto está sendo espaçado, a pessoa não vai ter aquela coisa de pegar na mão de alguém e ficar cumprimentando aquela coisa toda, sempre obedecendo aí o que é pedido do espaçamento, tanto pela sua saúde e pela saúde do próximo. Mas convide alguém, passa essa segurança para ela. Não, você vai, Deus vai ouvir, o importante é o que você vai ouvir lá. Vai te ajudar para o tempo que nós estamos vivendo e por aquilo que você vai viver, porque Deus tem coisas maiores para nós. Você crê nisso? Quem crer, diga obrigado, Jesus. Deixa eu te falar, como Paulo lidava com isso, irmão. Atos 28 primeiro, quem encontrou, diga amém. Paulo, eu estou falando de Paulo, porque Paulo fala assim, você já viu o texto de Paulo dizendo assim, sede os meus, isso, que bonito, vamos lá de novo, sede os meus, assim como eu, Paulo, sou de quem? Olha que responsabilidade que ele carregava. Eu fiquei pensando nessa palavra, porque se a gente hoje, se a gente fosse o exemplo, irmão, a forma de exemplo perfeito para a nossa casa, será que a gente estaria de parabéns? Será que Deus nos daria uma estrelinha, como antigamente o bom aluno recebia do professor uma estrelinha? Dizendo, você, apesar do tempo que você está vivendo, você ainda continua insistindo, sabe, ajudando que as pessoas venham até a minha presença. Será que a gente ganharia uma estrelinha? Olha a responsabilidade, gente, irmãos. O Paulo dizendo, vocês podem me imitar. Eu coloco a minha conta em risco. Imitem a mim, porque assim como eu tenho imitado a Cristo, tenho agradado a Deus, vocês também vão conseguir agradá-lo. Uau, isso é muito pesado. E o Paulo fala isso com propriedade. Porque mesmo diante de grandes emoções, e emoções ruins querendo infiltrar, emoções perigosas querendo invadir o coração dele, irmão, ele é homem de Deus diante dessas situações. Olha o versículo 1 que diz assim, havendo escapado, então souberam que uma ilha chamava Malta. Os bárbaros usaram conosco não de pouca humildade, porque acenderam ali uma fogueira, e recolheram todos por causa da chuva que caía naquele dia e também do frio. Havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos e pondo no fogo, uma víbora fugindo do calor acometeu a sua mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto com que, escapando do mar, a justiça não deixa ele viver. Sacudindo então Paulo aquela víbora ao fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar, cair morto de repente, mas tendo esperado muito, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando-lhe o parecer, diziam que ele era o quê? Chegaram a chamar o Paulo até de quê? Esse homem é um Deus, ele é poderoso. Vou continuar. E ali, próximo daquele mesmo lugar, haviam algumas herdades que pertenciam ao principal daquela ilha, por nome de Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu que ao estar ele na cama enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. E foi por isso vieram todos a ter com ele, e as demais ilhas tinham enfermidade, e foram por ele curados, os quais não distinguiram também com muitas honrarias, havendo de navegar das coisas necessárias. Olha aqui para mim, entenda uma coisa. O Paulo, quando chega nessa ilha, a primeira coisa que ele foi recebido foi com um espírito de pena, porque as pessoas vendo que esses homens batalhavam no mar, havia uma tempestade tomando o navio, e por causa do navio chegaram até jogar coisas valiosas para fora, que é o capítulo 27, e uma tormenta, uma tormenta, as ondas batendo, o frio, a noite trazendo um medo ainda maior, o medo de morrer, o medo de um naufrago, o medo de se perder, não apenas bens, mas também vida, e aquela labuta, aquela luta toda.
o Paulo, em meio a tudo isso, estava confiante. Uma noite atrás, o Paulo estava orando a Deus, e um anjo de Deus veio até Paulo e disse assim para Paulo: Paulo, não temas, nada vai se perder. Hoje eu quero te trazer essa palavra também para o seu coração. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Não importa o tempo que nós estamos vivendo, é dias difíceis, perigosos, dias que o nosso coração não deve apenas orar, mas também vigiar, como Jesus disse. Mas o nosso coração tem que estar assegurado. Nós temos um Deus que prometeu: eu estarei convosco todos os dias da sua, até a consumação disso. Deus não está falando: eu vou estar com você todos os dias que o pastor Zé Maria vir orar aqui por você. Eu estarei com você todos os dias que o pastor Israel orar por você. Eu estarei com você todos os dias cujo pastor fazer um jejum de 21 dias por você. Eu estarei com você todos os dias que você fazer uma campanha de poder no porão de fogo ou qualquer outra coisa que o homem cria para atrair pessoas para a igreja. Deus está dizendo: eu vou estar com você todos os dias da tua vida porque você crê. Os sinais seguirão aqueles que creem. Porventura, quem crê aqui, diga amém. Então nós temos um Deus que está contigo. Quantos entendem? Diga amém. Agora, o inimigo, irmão, ele quer trazer um espírito de comiseração na sua vida, tão grande, de pena, que as coisas que acontecem na nossa vida, quem tem filho sabe o que eu estou falando aqui agora, que a pior decisão de um pai, quando um filho está brincando, e ele está brincando ali, ele tropeça, cai, e não aconteceu nada, não foi algo grave. A reação de quem está em volta dele, de comiseração e pena, dizendo: oh, meu Deus, que dó, meu pai. A criança primeiro faz uma análise do que está acontecendo. Ela é criança, mas ela é tangida também de erro. Então ela faz uma análise primeiro: caí, não machuquei, estou olhando em volta. Alguém está fazendo pena de mim, então eu vou chorar. E pior, quando as pessoas vêm fazendo: oh, meu Deus do céu, que pena, meu pai amado. Vem cá, meu bebê, vem cá. Aí faz aquela cara assim. Poucos minutos depois, ele já está com aquela cara, perdão pela expressão, irmão. Ele está com aquela cara de safado, irmão, já. Ó. Mas ao mesmo tempo, o maior problema hoje da igreja, irmão, é que quando as pessoas precisam ser confrontadas, elas são confortadas. Entenderam? Quem me entende, diga amém. Porque o que te amadurece são confrontos. O que amadurece você é confronto. O maior perigo que nós corremos hoje é quando as pessoas deveriam ser confrontadas a levantar como um pai, dizer: filho, peraí, não aconteceu nada não. Vamos levantar daí? Engole esse choro. Não aconteceu absolutamente nada. Mas a inversão também tem valor, tem sentido. Eu não vou ser só aquele que bate, não, irmão. A inversão da frase também faz sentido. Porque o maior erro é quando as pessoas precisam ser confortadas, elas são o quê? Confrontadas. Que justamente quando acontece algo grave, ao invés de nós confortarmos, confrontamos. A pessoa que vai dar a medida para você discernir isso chama-se Espírito Santo de Deus. Quando um pastor é guiado pelo Espírito Santo, ele sabe quando confrontar e quando confortar as suas ovelhas. O ladrão e salteador, não. O ladrão e salteador, ele quer a tua amizade. Porque tendo a tua amizade, ele tem também os seus recursos financeiros. Isso é pesado, né? Amém, gente? Então, em tempo de confrontar, eu te conforto. E em tempo de confortar, eu te confronto. Eu inverto as coisas. Isso é perigoso. Porque criamos filhos não amados
mas filhos mimados. Quantos entendem? Diga amém. Vivemos uma igreja que não ora, ela quer oração. Tiro a gravata e deixo de pregar no domingo que vem, se você me provar que a igreja não tem que orar. Jesus disse, contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Irmão, a minha oração pode até te levantar, mas o que te sustenta é a sua vida com Deus. Deus me deu a missão para te colocar de pé, o caído, o fraco, levantar quem está caído, quem está fraco, de abraçar, de evangelizar, de ir, de cuidar, mas sustentar a tua vida de pé é a minha comunhão com Deus. Se Paulo permite o espírito de pena e comiseração entrar no coração dele, ele se entrega e é dominado por aquelas pessoas. Que pena, vem cá, oh meu Deus do céu, vem aqui. E eles são retirados de dentro do barco, e na hora que eles estão tirando o barco, todo mundo com pena, frio. Ai meu Deus do céu, que pena de vocês, que dó de vocês. O Paulo diz, coisa nenhuma. Vamos colocar aqui agora um fogo, vamos acender esse fogo aqui. E o Paulo corre atrás de gravetos para acender um fogo, para que as pessoas se sustentam e seja colorada pelo fogo. Não vamos ficar aqui nos entregando não, gente. Não vamos padecer por isso não. Temos uma palavra. Ô Paulo, não tema, ninguém vai se perder. O Deus a qual eu sirvo, a qual eu sou, Ele está comigo. O Deus a qual você serve e você está na presença dele, ele também está. Cuidado para essas emoções não te infiltrar. Quando Paulo está pegando um graveto, uma serpente pica, e ele vem com o graveto e não percebe, as pessoas olham, os mesmos sentimentos de pena agora aumentam, dizendo, esse homem vai morrer, meu Deus do céu, esse homem vai morrer, essa serpente picou ele está envenenado, ai meu pai, ele vai morrer. E o Paulo olha para a serpente, irmão, e lança ela ao fogo. A serpente foge do fogo. E todos dizendo assim já, esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. Além do sentimento de pena, a gente também tem lugar que você é rejeitado. Tem lugar que você chega para comprar que a pessoa te rejeita pela maneira que você anda. Tem lugar que você vai trabalhar que a pessoa te rejeita pela maneira que você é. E se não dizer, se você não é rejeitado dentro do próprio rol da sua família. Se você não é rejeitado, irmão, dentro da própria igreja que você está, isso acontece. É membro que rejeita pastores, pastores que rejeita membro que rejeita um ao outro. E se esvaiu a palavra que diz quão bom e quão suave é que a igreja anda, mas se perdeu isso, irmão. A igreja está levando, dizendo que bom e quão suave é que os irmãos vivem em desunião. E eu quero, pastor, estou importando comigo, que se dane todo mundo, pastor, o importante é eu. E eu não quero saber do meu irmão, do meu próximo. O problema é dele. E a gente está indo na contramão, irmão, da Bíblia. Queremos ser alcançados por Deus e a gente está na contramão da Bíblia. Quantos me entendem? Diga amém. Poxa, irmão. Esses dias o irmão veio aqui falando comigo. Ô pastor, fui numa igreja aí falar com o pastor nem quis me atender. Deveria rever o seu conceito. Se o pastor, irmão, só está ali para pregar, poxa, procura um trabalho então, caramba. Se o pastor está ali, ele foi mandado para ali, é para ouvir a ovelha, para atender as pessoas, para acolher as pessoas. Mas a gente vive um tempo, irmão, mais de publicidade, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Esse sentimento está estragando o evangelho. Nós estamos indo em declínio ao invés de crescer espiritualmente. As pessoas rejeitaram a Paulo, chegaram até a criticar, dizendo, a justiça insiste com ele. Havendo escapado da voragem do mar, a vida insiste em matar. Esse homem é homicida. Que prova tem para falar de Paulo, sendo que nem conhece? Chama-se de preconceito. É uma opinião formada antes de conhecer. Isso é pecado. Preconceito não é apenas de branco e negro, não, irmão. Preconceito não é apenas em relação à sexualidade. Preconceito é a pessoa bater o olho na outra e dizer assim, não fui com a cara dela. Pelo jeito dela ser assim, não fui. E o coração não engana. Cuidado, as suas emoções podem te enganar, e muito. Enganoso é o coração do homem. Diz a palavra. Sim ou não? Sim ou não?
A gente julga, irmão, e a gente tem esse preconceito, infelizmente. Fizeram isso com Paulo. E o Paulo foi rejeitado por pessoas que daqui a algumas horas ele vai ter que orar por elas. O Paulo vai ser rejeitado por pessoas que daqui a algumas horas ele vai ter que orar por ela, ser curada. O Paulo então não poderia deixar as emoções filtrar e dizer assim, que morra, mas eu não vou orar. Aqui se faz, aqui que morra. Morra Públio, o pai dele. Não vou orar de maneira alguma. Paulo não deixa isso acontecer. Paulo é homem de Deus. Esperando ele morrer, eles falaram assim, esse homem não morreu, não inchou. O veneno não tem poder na vida dele. Se o diabo não consegue derrubar pelas emoções de pena e comiseração e pela rejeição, então agora vou trabalhar no orgulho dele. Porque fez o mesmo princípio que aconteceu com Lúcifer, trabalhando nas emoções daquele grande anjo, fazendo com que um grande anjo se tornasse, virasse o quê? Demônio. Perdão pela palavra, não me julgue e não se sinta, vamos dizer, ofendido, mas ainda anjos se tornam demônios no dia de hoje. Sabe aquela pessoa que você fala assim, fulano é um anjo, pastor? Há anjos ainda que se tornam demônios, quando o orgulho excede o coração delas. Quando o orgulho fala mais alto. Paulo poderia olhar e dizer assim, já que ganhei o coração deles, e eles me veem como Deus, e vê o poder de Deus, não vou nem me apresentar a Júlio, não. Vou ficar aqui, apresentar a César em Itália para quê? Aqui eu posso virar um prefeito, aqui eu posso ter renome e tudo mais. E o Paulo não deixa aquele espírito tomar o coração. Cuidado com emoções que tentam te infiltrar. Quem me entende até aqui, diga obrigado, Jesus. Vou terminar em Deuteronômio 34, vamos lá? Deuteronômio 34. Deixa eu terminar com vocês aqui. O texto eu acredito que vocês até conhecem. Está ajudando você, irmão, a palavra? Domingo que vem vocês voltam? Ou vocês vão ficar bravos comigo? Longe de mim, irmão, não quero ofender ninguém, hein? Pelo amor de Deus. A intenção aqui é realmente edificar. Deuteronômio 34, irmãos. Deuteronômio 34. Quem encontrou, diga amém. Quando emoções perigosas se infiltram, irmão, na nossa vida, a gente põe em jogo, a gente coloca em risco o nosso servir a Deus. Eu vou terminar numa palavra tão simples, e o próprio texto nos explica tudo o que eu quero falar com vocês. 34 primeiro, Deuteronômio 34 primeiro, podemos ler? Vamos juntos? Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, e de fronte de Jericó o Senhor mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E toda Naphtali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. O sul e as campinas do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse Deus, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e quem? Dizendo, a tua semente a darei. Mostro-a com os teus olhos, porém lá não que? Não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. E sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até o dia de hoje a sua o quê? Eu acho que é uma das partes mais tristes da Bíblia aqui, irmão. Porque nós não somos abençoados pelo tempo que nós servimos a Deus. A prova viva disso é a vida de Moisés. Existem pessoas que dizem assim, pastor, eu quero ser recompensado porque faz 10 anos que eu sirvo a Deus. Bom, a gente olhando a vida de Moisés, Moisés fez tanta coisa pelo povo de Israel.
Moisés deu a vida, enfrentou o faraó, foi ameaçado de morte muitas vezes, enfrentou perigos no deserto e na travessia. E chegou um momento que Deus disse assim: Moisés, sobe no monte. As regiões de Moabe, o Moisés escolhe o monte, sobe, e quando ele sobe no monte tão alto, é a mesma coisa talvez da visão que eu estou tendo aqui agora. É como se Moisés subisse em um lugar alto, ele tivesse a visão para contemplar tudo, está diante dos olhos dele, está um passo de alcançar tudo que eu lutei a vida toda e dei a vida para alcançar. Agora, eu tenho a oportunidade de ver. Só que Deus fala com ele assim: você está vendo a extensão da terra? Ô Moisés, aqui a terra ela é boa, Moisés. Essa terra da extensão de Manassés, Efraim, terra de crescimento. Temos aqui uma parte de Dan, temos uma parte, poxa, toda essa terra. E eu fico olhando Moisés dizendo assim: poxa Deus, é tudo grande, é tudo maravilhoso, é tudo esplêndido. Poxa, na cabeça, o Moisés já faz até planos de como vai ser, como é que vai ser a construção. E ele recebe uma palavra de Deus dizendo assim: tudo que você vê é o que eu prometi a dar e o povo vai entrar. Porém, você, Moisés, você eu mostro, mas você não vai tomar posse dela. E por que o Moisés não vai poder apossar, pastor? Por sentimento. Em Números 20, versículo 1, Miriam tinha morrido, a irmã mais velha de Moisés. Ela morreu. Eles estavam no deserto. A Miriam havia errado, e Deus havia falado que ela ficaria leprosa e morreria. E ela morreu. Foi a mesma irmã que acompanhou Moisés a toda a extensão do Nilo, e viu e acompanhou a filha de Faraó pegar o menino. Foi ela mesmo que disse: Senhora, queres que eu vou agora buscar uma escrava para dar de mamar essa criança que chora escandalosamente? Foi ela que defendeu o filho, irmão, o seu irmão, para que ele não morresse na mão da filha de Faraó. Foi ela que foi lá buscar e intercedeu pela mãe para trazer o filho de volta ao colo da mãe. E agora o Moisés está em luto, e geralmente era 30 dias de luto. Moisés está dentro da tenda dele, e ele está no momento de luto, as emoções estão afloradas, ele não consegue aceitar o que Deus está fazendo, apesar de quem foi ofendido foi ele, e ele havia perdoado, e Deus disse: não, peraí, eu preciso usar ela como exemplo. Eu não quero que amanhã ou depois alguém te desrespeite. Porque ela colocou em dúvida dizendo: acaso Deus só fala com Moisés? Digo que não. Se Moisés é homem de Deus, eu também sou ungida por ele como sacerdote. Então, Deus pode também falar comigo. E naquele dia falaram até da mulher de Moisés, que era coxita, uma mulher negra, e até falaram nele. Moisés até casou com uma mulher negra, usaram até de preconceito. E ninguém viu, mas Deus viu. E Deus é tão justo, irmão, para te acompanhar, porque quando as suas emoções são guardadas, até o que tramam contra você e você não vê, Deus te defende. Isso é sério, irmão. Isso é coisa profunda. E o Moisés, irmão, naquela luta interior, dizendo: Deus, por quê? Se eu perdoei, por que o Senhor não perdoa? E o Senhor levou, e aquela dor, o povo começa a fazer um protesto na frente da casa dele, da tenda. Estavam no deserto, estavam no meio de uma travessia, faltou água, e está lá o povo de novo dizendo: queremos água, queremos água. Ô Moisés, cadê você, Moisés? Para que Deus nos traz aqui? Estamos com saudade das cebolas que comia no deserto. Cadê, Moisés? E o Arão entra lá dentro e fala assim: Moisés, fala com o povo, conversa com o povo, Moisés. O povo está aqui fazendo pressão, vai lá, dá uma palavra para eles, conforta. Depois vocês ajudam, faz alguma coisa, dá uma palavra de conforto pelo menos. E o Moisés ora a Deus, dizendo: aí Deus, ó. E Deus fala com ele: Moisés, faz o seguinte, pega a tua vara, pega a vara, vai diante do meu povo, leva eles diante da rocha. E lá, o que Deus está pedindo?
falai a rocha. Fala com ela, conversa com a rocha e diga para ela, libere água. E quando você falar com a rocha liberará água, dará água a todo o meu povo e aos seus camelos e seus animais. Sabe o que Moisés fez, irmão? Psicologicamente abalado, as emoções perigosas trabalhando no coração dele, ele ouve algo de Deus, mas na hora de colocar em prática, ele faz errado. Não adianta ouvir coisas boas na igreja e não lá fora praticá-las. Fazer o certo do jeito errado, dá errado. Amém, gente? Sabe o que Moisés faz? Ele inverte. Ele sai da frente do povo, da tenda, e o povo, esse aí é o Moisés. Alguém deve até assoviado. Esse aí é o meu líder. E o Moisés já sai com raiva, irmão. E diz, segue-me. E o povo vai seguindo. Quando chega de frente da rocha, o Moisés aponta o cajado para o povo e diz assim, bando de rebeldes! Deus mandou ele gritar com o povo? Não. O que o Moisés está fazendo ali agora? Ele está agindo não pela voz de Deus e pelas suas duvidam de mim. Não se satisfaz de abrir mar, de mandar pão todo dia de manhã. Não crê em mim, bando de rebeldes. E ele pega o cajado e fere a rocha. Ainda existem pessoas ferindo a rocha, que é a palavra, para matar a sede, mais guiadas pela emoção do que pela direção de Deus. Quando as emoções perigosas assumem o nosso coração, servir a Deus se torna impossível. O seu servir a Deus está em jogo. Eu não estou falando de emoções aqui, irmão, porque alguém merece, porque você deve perdoar, que você deve esquecer passado, que o que aconteceu com você é algo que não faria com ninguém. Eu não estou falando por perdoar por merecimento. Eu estou falando pelo que está para acontecer. Se Jesus não perdoa, não ressuscitaria ao terceiro dia. Existem muitas pessoas vendo coisas da sua vida morrer e não ressuscita nem por oração, nem por jejum, porque o sentimento está colocando em jogo o que ela crê e o que ela tem em Deus. Ah, pastor, mas as leis do fator, a ordem dos fatores não altera o produto. O Moisés foi lá, gritou com o povo, bateu na rocha, a rocha deu água, o importante é que todo mundo bebeu. O importante é que todo mundo bebeu a água. Mas o momento em que eles retornam para a tenda, Deus fala com Moisés assim, por que você duvidou de mim? Eu não disse, falai a rocha dará água? E por que você gritou com o meu povo e bateu na rocha? E Deus disse assim para Moisés, a partir de hoje, escreve isso no seu caderninho, Moisés. Você vê a terra, mas lá você não vai Irmão, tem gente que vê palavra, tem gente que vê pregações, que Deus mostra para ela, vê o poder, minha autoridade, e tudo isso, e a pessoa fica ali, ai pastor, eu também quero na minha vida, eu também quero na minha vida. A partir do momento em que as emoções me dominam, eu vejo muita coisa acontecer, mas eu não consigo viver. Eu não quero ver, irmão, eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Amém ou não amém? Eu falo isso já com revolta na alma. Eu não quero, irmão, eu não me satisfaço apenas em ver pessoas contar testemunho. Eu quero ser o testemunho em vida. Eu não quero apenas chegar na igreja e ver pessoas falando de coisas que eu não vou conseguir viver. Eu quero viver também na minha vida. Se Deus liberta, eu também quero viver libertação. Se Deus cura, eu também quero provar da cura. Quantos entendem? Diga amém. Se Deus guarda, então eu quero ser guardado. Eu não quero apenas ver. Eu não estou satisfeito apenas em ver. Eu não sei você. As suas escolhas, ela é determinada pela sua vida. Eu não tenho o direito de escolher por você. O meu direito é ser um pregador. Como o Noé, ele foi um pregoeiro da justiça. Ele não era obrigado a pegar a pessoa pela mão e falar, vem cá, Márcio, pega a sua família toda, Márcio. Vamos entrar para dentro da arca, gente. Não.
Ele era um pregoeiro, dizendo, gente, eu construí uma arca, vamos ajudar a construir comigo, vamos entrar na arca, e todo mundo, balela, 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 nem chove, nem chove. E quando começou a chover, eu acho que os piores gritos foram o que a família de Noé ouviu, irmão. Pessoas que viram a glória de Deus, mas não pôde entrar dentro da arca. Você já parou para pensar nisso? Como o pastor disse, que a única coisa que nós levamos daqui é os nossos pensamentos e as nossas lembranças. E quem vai para o inferno, a dor maior não é o diabo cutucando a pessoa, é a dor do arrependimento. Porque as memórias vão estar latentes, irmão. Já viu o caso daquelas pessoas que têm aquela doença de catalepsia, que é uma doença que o coração para por algum tempo? E se o médico não é tão habilidoso, ele pode assinar uma certidão de óbito e mandar a funerária enterrar a pessoa com vida. Existem até na funerária hoje, a coisa está tão séria que existe por causa dessa doença, que existem funerárias hoje que constroem o caixão com o telefone lá dentro. Deus me livre. Deus o livre. Longe de mim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas é tão sério, mas eu te falo isso porque há casos verídicos disso, de pessoas, irmão, que chegaram pelo fato de ter a doença enterradas, e no outro dia ela morrer asfixiada, tentando, sabe, unhas, sendo arranhando a parte do caixão, e a pessoa chegar até vazar um pouco da terra, e ela querer viver, e ela foi apenas por um engano. Eu fico imaginando as pessoas que foram até a porta da arca, e a arca agora não tem como abrir, ela foi fechada por lado de fora, e as águas que iam subindo. Irmão, nesse mundo você vai ouvir muita tragédia, mas eu não vou viver tragédia não. Está amarrado em nome de... Porque eu e a minha casa serviremos a quem? Imagina o Noé, filho, coloca o dedinho aí, ó, nos ouvidos, fecha os olhinhos, e as pessoas esmurravam a madeira, batia com a madeira, arranhava a madeira, mas não pode entrar para dentro. E a família de Moisés assegurada. Ouvimos gritos e ruídos de muita gente, uivos de querer viver. Viram a arca, mas não poderam entrar. Emoções perigosas colocam em risco a minha vida com Deus. Quantos entenderam? Diga obrigado, Jesus. Coloque a mão no coração, os nossos obreiros vão preparar a ceia. Eu já vou terminar aqui, é questão de minutos agora. Obrigado por você me ouvir até aqui. Eu tenho certeza que Deus, irmão, vai trazer resposta dessa manhã. Fecha os teus olhos, Pai. Quem é mais perfeito, quem é mais santo, quem é mais de Deus. Nós estamos apenas aprendendo a lidar com as emoções. E te pedir, porque o Tiago disse assim, não seja você amar. E Deus de a gente, Pai. Mas nós estamos te pedindo aqui,
Graças a Deus. Amém. Receba, por favor, o corpo e o sangue de Cristo nessa manhã. É o suco de uva que representa o corpo, o sangue do nosso Senhor Jesus. Naquele, irmãos, Jesus estava ali por não esse, em ver que nesse tempo difícil, o seu sangue, para escrito, aleluias. Se você gente lê aqui nessa manhã, aleluias. Aleluia. Segundo Alice, sangue,